Tem gente até comentando que o Gabigol pode ser o Drogba do Corinthians, né? Mas vamos falar de Gabigol. Gente, eu estava muito mais pessimista quanto ao Gabigol antes de eu sair de férias. A situação hoje é completamente diferente. Eu vou tentar resumir para vocês porque ela é complexa. O que pode trazer o Gabigol para o Corinthians é um senhor chamado Tite. Por quê? O Gabigol é um grande ídolo do Flamengo. O Gabigol ama o Flamengo, mas o Gabigol quer jogar. O Corinthians quer usar esse momento do Gabigol para tentar trazê-lo. E o Flamengo do lado de lá entende que uma saída do Gabigol pode sim ser algo negociável, conversado. Por quê? Porque contratou o Tite para ser esse líder, esse chefe, e o Tite não tem ali uma grande relação harmoniosa com o Gabigol. Ele normalmente dá preferência para outros jogadores, já foi assim na Seleção Brasileira, e isso está se confirmando nesse final de ano aí, como que a gente viu no Flamengo. Então, gente, a questão é a seguinte: o Corinthians pretende apresentar uma oferta para o Gabigol com o teto salarial do Corinthians, tá? Com o teto salarial do Corinthians, que é inferior ao que ele recebe do Flamengo, mas é um valor muito alto. Quer oferecer esse teto salarial e um projeto. Gabigol, aqui você vem para ser a estrela do time, você vai jogar, você vai ser titular. Já deu para perceber que a torcida aprovou a contratação e tudo mais. O Corinthians quer apresentar um grande projeto para o Gabigol e mostrar que aqui, além de ser amado, entre aspas, ele vai jogar. Mas o teto salarial do Corinthians não seria metade do que ele ganha, resumindo? Não é metade, porque a informação que eu tenho é que lá ele tem um salário e que embutido no salário ele tem uma dívida que o Flamengo tem com ele que está parcelada no salário. Então somos dois e fica algo absurdo. Mas aí essa dívida é o problema dele do Flamengo. O salário seria inferior, mas não tão inferior. E mesmo assim, nós estamos falando de algo acima de R$1,5 milhão por mês, tá? E aí aqui também seria aqui no Corinthians. E com o Flamengo, qual que é a situação, gente? O que vocês têm que entender é o seguinte: publicamente, as diretorias não vão falar exatamente o que está acontecendo, porque a informação que eu tenho é o seguinte: o Flamengo topa conversar, mas o Flamengo topa assim: olha, eu não vou ficar com a fama de que eu perdi o Gabigol pro Corinthians. Então tem que ser uma coisa assim: olha, gente, tentamos tudo que era possível, tá? Mas o cara quer jogar, o técnico aqui quer dar preferência para outro, não teve jeito. E o Gabigol também. Olha, eu não vou sair queimado com a nação flamenguista. Discurso ensaiadinho. Então tem que ser aquela coisa assim: olha, gente, eu amo o Flamengo, queria ficar, só que o Tite prefere outros caras e eu preciso jogar. E tem um clube aqui que está me oferecendo para eu jogar. Então, é nessa linha que vai acontecer a coisa. E eles estão tentando chegar num consenso. Esquece, multa rescisória, esquece, tá? Ah, tem uma multa rescisória. Mas aí o que falaram para mim? Bom, tem uma multa, mas só falta um ano de contrato. Qual que é a proporção disso para um ano de contrato? E o que a gente pode fazer? Uma parte em dinheiro, uma parte em jogador? Pô, e o Fausto Vera? O que vocês acham do Fausto Vera? Porque o Tite quer o Fausto Vera. Ah, mas tem a dívida do Fausto Vera, o Corinthians com Argentinos Júniors. Repassa essa dívida para o Flamengo ou não? O Corinthians paga, manda o Fausto Vera, bota o Thiago Maia na conversa, paga uma parte, oferece outro jogador. Eu soube que pode entrar outro jogador do Corinthians na história. Inclusive, atenção, o Wesley, atacante do Corinthians, jovem atacante jogador do Corinthians, pode ser envolvido nisso, tá? Pode ser envolvido nisso. Eles estão tentando uma composição que fique boa para todo mundo. Olha, Flamengo, eu te dou tudo isso aqui, o que você acha? Um pouco de dinheiro, esse jogador, aquele jogador, o Tite gosta desse, papapá, você me dá o Gabigol, eu assumo talvez um pedaço da sua dívida. Não tem nada certo, mas eles estão assim, ó, conversando e buscando uma solução. Por isso também que faz muito tempo tudo isso a partir do Tite, então, porque o Tite não vai utilizar o Gabigol. Porque é aquela como coisa. Você imagina. O cara vai ficar lá. O Gabigol você imagina o seguinte: o Flamengo, vou ter um jogador aqui, insatisfeito, que é muito amigo de vários outros jogadores, que ganha uma bala e que praticamente não vai jogar. E aí você tem que administrar aquilo e ainda ficar pagando. Então será que não é melhor negociar? É assim que o Flamengo está pensando. Você entendeu? Então tem tudo isso na jogada. Tudo isso está na jogada. Então o Corinthians ainda vai se reunir com o representante do Gabigol. Não teve reunião com o Gabigol, não teve reunião com o representante do Gabigol. Tudo isso é uma intenção do Corinthians. O que teve foi uma conversa dos dirigentes do Corinthians, da futura diretoria, Rubão, Augusto Melo, com os atuais dirigentes do Flamengo. Isso aconteceu. E o Flamengo deu o aval para essa futura diretoria conversar com o staff do Gabigol. Mas eu conversei com o empresário do Gabigol que me disse: Salazar, ainda não conversamos, não marcamos reunião, não tem data, ninguém me ligou.
Pode acontecer? Vai acontecer. Se o Corinthians me ligar e falar, vamos conversar. Mas não aconteceu. E eu conversei com o pessoal do Corinthians que me disse, é verdade, ainda não conversamos com o representante do Gabigol, mas vamos ligar, vamos marcar uma reunião e vamos conversar. O momento é esse, o Corinthians pretende apresentar esse projeto para o Gabigol e com o Flamengo chegar numa composição que agrade o Flamengo, fique bom para todo mundo, fique viável para o Corinthians. Ou seja, gente, é aquela coisa, o Corinthians quer, o Gabigol quer e o Flamengo não vê isso com maus olhos, porque o Tite está lá e deve preferir o Pedro. É uma situação difícil, complexa, mas não é pequena a chance do Gabigol vir para o Corinthians. O Salazar deu informações, eu vou dar a minha opinião. Acho muito mais simples sentarem Tite, Gabigol, diretoria e resolverem essa parada. E o Gabigol, que é ídolo da torcida do Flamengo, um dos principais jogadores da história do Flamengo, mas bem abaixo do Zico, diga-se de passagem, na minha modesta opinião, dele continuar lá, porque você perde um atacante desse nível para o atual momento do futebol brasileiro e reforça um rival. Mas você pode ir, né? Pode pegar o dinheiro, contratar outro. Eles estão contratando De La Cruz. Sim. Então eles estão... Eu enxergo um atalho muito mais simples do que fazer toda essa engenharia. Claro, pensando pelo lado do Corinthians, o Corinthians quer porque qualquer time gostaria de ter um Gabigol no ataque, né? Mas o Flamengo, que tem o cara por mais um ano pelo menos, pode resolver esse como é que você resolve detalhezinho, isso? Lapidar esse probleminha. Sim. Uma boa conversa entre dois seres humanos, o professor Tite... O Tite vai falar, vai jogar quem eu achar que tem que jogar. Tudo bem, mas você acha que o Tite não considera o cara um baita num jogador? Acho que considera, mas não tem usado. Aliás, eu não gosto que joguem essa bomba pra cima do Tite, porque o Flamengo teve outros treinadores no ano. E com os outros, o Gabigol também foi banco. Também foi banco com os outros. Então, é birra do Tite. Não é birra do Tite, porque o Gabigol foi mal. Foi uma temporada ruim do Gabigol. Sim, ele mas foi banco de outros jogadores. Uma fala do Tite sobre o Gabigol. Pô, não gosto de trabalhar, não quero trabalhar com esse cara. Tem né? isso. E é um direito dele também. Sim, eu mesmo já falei aqui, o Gabigol é marrento, né? Mascaradinho. Eu perguntei isso agora é um baita jogador. Corinthians. Eu acho ele muito estrelinha, mas, poxa vida, você às vezes tem que aguentar o pacote. Eu perguntei isso pro dirigente do Corinthians, ele falou exatamente isso. Salazar, o que você prefere? Um monte de jogador bonzinho que não resolve? Ou um jogador que a gente tem aqui que talvez administrar problema extra-campo, mas que mete gol e resolve, dá título e tudo mais? Entendeu? Aqui no YouTube sugeriram trocar ele pelo Yuri Alberto. Não, o Yuri Alberto tá fora dessa jogada. Yuri Alberto você tirou a piadinha da minha boca. Yuri Alberto eu ia fechar com chave de ouro aqui com o Salazar. Yuri Alberto fica no Corinthians para 2024. Porque foi a maior contratação do futebol brasileiro dessa temporada. Dessa temporada de 2023? Não foi isso que você disse 22. No começo Desculpa, do ano? Você está se confundindo. 22. Então. Que ele fez um grande em 2022, inclusive. Mais alguma coisa de atacantes por aí, Salazar? Firmino está de saída do Al Ahly da Arábia Saudita e por fato dele não estar jogando muito, está de saída de lá e ser corintiano declarado, muita gente já ligou ele ao Corinthians. A informação que eu tenho é que não tem nenhuma chance. Assim, praticamente impossível, porque ele acabou de ser contratado lá, o contrato dele vai até 2026, o salário dele é uma coisa astronômica, ele tá lá, não está muito bem e tal, mas eu questionei pessoas que trabalham com o Firmino e me disseram, olha, uma volta para o Brasil nesse momento é algo completamente inviável, então não adianta o torcedor ficar sonhando com o Firmino. Vai para o centro de treinamento Joaquim Grava, onde está a nossa Denise Thomas Bastos. Tá chovendo aí, Dedê? O que tá rolando aí? Conta tudo pra gente. Começou agora, Caio. Começou agora essa chuvinha que é para refrescar depois de muito sol. Aqui no centro de treinamento do Corinthians, a equipe só se representa também na próxima semana. Mas eles estão se cuidando, viu? Porque o Cássio soltou um vídeo logo depois do Natal, treinando forte, fazendo um treino funcional na areia, que é para voltar para a estreia no dia 21 de janeiro contra o Guarani, na linha, tudo certinho, podendo voltar também com toda a equipe que vai ter renovação. Ontem foi dia de apresentação do Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, e ele falou que quer fazer uma gestão transparente. Falou que vai começar a trabalhar também. Aqui atrás de mim está o centro de treinamento CT Joaquim Grava e logo do ladinho tem o centro de treinamento da base. Esse centro de treinamento ele quer fazer uma integração dos profissionais com a base também, construindo um alojamento que vai atender cerca de 170 jogadores da base. E ele quer que o pessoal do Sub-20 fique bem pertinho do profissional, para assim o técnico ficar de olho e trazer, olhar ali dentro para a base mesmo e trazer novos jogadores. O Augusto Melo falou que vai reforçar a zaga, daqui a pouquinho a gente vai mostrar quem que ele já anunciou, mas está também de olho na frente, no meio e no ataque. Caio.
Valeu, Denise. Agora alguém leva um guarda-chuva pra Denise, por favor, ou se protege. Aí tá chovendo, aumentou a chuva ali da Denise. Vamos continuar falando do Corinthians. O Augusto Melo, assumiu ontem a presidência do Corinthians para um mandato de 3 anos. No primeiro discurso, ele já apontou muitos problemas que o clube vive, anunciou reforços, prometeu mais contratações e todo mundo quer saber de uma negociação específica do camisa 9, do tal de Gabigol. Será que vem ou não vem? Foi o assunto mais perguntado para o novo presidente do Corinthians. O Gabigol vem pro Corinthians. Sobre Gabigol. Ainda sobre o Gabigol. Que é o Gabigol? E a resposta deixou muito torcedor animado. Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Na posse de Augusto Melo no comando do clube pelos próximos 3 anos, uma figura chamou a atenção. O diretor de futebol, Marcos Braz, representou o Flamengo na cerimônia. Uma presença com pouca intenção de despistar a negociação em andamento. Não, o Marcos Braz veio gentilmente representando o Flamengo, o presidente Landim. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa, está em tratativa, estamos conversando. Seria um sonho do corintiano. Mas também, se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades. Se não der certo, a gente já tem plano B e C. Corinthians. Parece que entre Gabigol e Corinthians está tudo certo. Agora o Corinthians vai tentar convencer o Flamengo para liberar o Gabigol. É um ótimo reforço para o Corinthians. Ele será o camisa 9 ideal. Um camisa 9 que vai fazer muito gol pelo Corinthians. Um jogador ainda jovem. Um jogador que tem tudo para voltar para a seleção brasileira. Então, se o Corinthians conseguir essa contratação, o Corinthians vai ser um time que vai disputar títulos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva, ajude a fortalecer o canal. E vai, Corinthians!